Sabe o que acontece quando a gente mistura um lamento desesperado, um manual de estratégia, um guia de transformação pessoal e uma antiga profecia? Parece uma combinação meio improvável, né? Mas hoje a gente vai descobrir como esses 4 textos bíblicos, tão diferentes entre si, se unem para criar um guia surpreendentemente prático para navegar os momentos mais difíceis da vida. Vamos nessa? A nossa jornada começa aqui, com esse grito. É uma imagem que dá para sentir na pele, não é? A água subindo, o lodo prendendo os pés, aquela sensação de estar se afogando, de impotência total. É exatamente aqui que a conversa sobre a diversidade precisa começar, com uma honestidade brutal sobre o que é o desespero. Então, esse lamento do Salmo 69 é o nosso ponto de partida. Ele valida a dor, sabe? É como se desse permissão para a angústia ser dita em voz alta, sem filtro nenhum. O primeiro passo, segundo esse texto, é encarar de frente a realidade do sofrimento. E o Salmo vai fundo nisso. Não é só uma tristeza qualquer. Ele meio que disseca o desespero. Fala do cansaço físico de tanto clamar por ajuda, da espera que vai minando a esperança e, talvez o pior de tudo, da dor do isolamento, de se sentir rejeitado. É um retrato incrivelmente preciso de como é se sentir sem força. E é justamente desse lugar de total vulnerabilidade que nasce a pergunta central. Ok, se o problema é esse, se a dor é essa, e aí? Qual é o caminho para sair disso? Onde é que se encontra a força quando parece que não sobrou nenhuma? E a primeira resposta para esse grito vem de um lugar, olha, talvez inesperado. O livro de Provérbios. A abordagem aqui muda completamente. A gente sai do lamento emocional e entra no campo da estratégia, de construir uma base sólida usando a sabedoria. O que Provérbios faz é meio que redefinir o que a gente pensa que é sabedoria. Não é sobre o quanto se sabe, mas sobre o que se faz com o que se sabe. É uma força ativa. É ter discernimento, ouvir bons conselhos e se preparar antes da tempestade chegar. É, no fundo, a arte de construir o próprio refúgio. E aqui, a gente tem praticamente um plano de ação, um passo a passo bem claro. Começa com a força que a própria sabedoria já traz. Essa força, por sua vez, cresce com o conhecimento. Mas o passo crucial mesmo é buscar a orientação. A segurança e a vitória não estão no isolamento, mas nos conselhos de muitas pessoas. É uma estratégia de antecipação e não só de reação. Mas claro, uma boa estratégia não adianta nada se ficar só na cabeça, né? Como é que essa sabedoria se transforma em ação no dia a dia? Para responder isso, a gente sai da mente estratégica de Provérbios e entra no guia prático de Efésios. A próxima camada do nosso guia foca na transformação pessoal. O argumento de Efésios é que superar a adversidade exige mais do que um bom plano. Exige uma mudança interna, de verdade, uma maneira totalmente nova de viver. A mudança proposta aqui é um contraste direto, preto no branco. É sobre trocar a falsidade pela verdade, a raiva que destrói pelo autocontrole, a palavra que fere pela palavra que constrói. É uma decisão consciente de abandonar os hábitos que nos derrubam para adotar aqueles que geram vida. E são essas as atitudes que definem essa vida renovada. Bondade, compaixão, perdão, amor. Não são só sentimentos, são ações, decisões diárias que fortalecem não só o indivíduo, mas a comunidade ao redor, criando um ambiente onde a resiliência pode, de fato, florescer. Ok, já vimos a honestidade emocional, a estratégia e a ação prática. Mas e quando o sofrimento parece grande demais? Quando parece ser parte de algo que vai muito além das nossas ações individuais? Para isso, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. E é para responder essa questão que a gente mergulha na visão panorâmica de Isaías. O que esse texto faz é pegar as nossas lutas pessoais e colocar dentro de uma narrativa muito maior. Uma história épica de esperança e redenção, dando um propósito maior para nossa perseverança. Essa citação, nossa, é o coração da mensagem de Isaías. Ela usa a imagem do amor mais forte que a gente conhece, o de uma mãe por seu bebê, para ilustrar uma promessa de cuidado e de memória que é simplesmente inquebrável, é permanente, está gravada nas próprias mãos de Deus. A esperança em Isaías não é algo vago. Ela tem uma estrutura, uma jornada. Começa com uma promessa fundamental. Reconhece, sim, que o meio do caminho pode ser escuro e cheio de provações, mas aponta que o destino final é sempre o mesmo. Redenção, um novo começo. No fim das contas, tudo se resume a isso. Por trás de toda a poesia, de toda a profecia, o que a gente encontra é uma única e central promessa. Uma promessa tão forte,
tão inabalável que se torna âncora mesmo na tempestade mais violenta. Certo. Agora, vamos juntar todas essas peças. A gente viu 4 perspectivas bem diferentes que, quando combinadas, formam um verdadeiro kit de ferramentas para a resiliência. E aqui a gente vê como tudo se encaixa perfeitamente. Começamos com a honestidade brutal do Salmo, que nos dá permissão para reconhecer a dor. A partir daí, construímos uma base com a sabedoria estratégica de Provérbios. Colocamos em prática com a transformação diária de Efésios. E, por fim, nos sustentamos com a esperança de longo prazo de Isaías. Cada peça tem o seu lugar. E essa é a jornada completa que esses textos nos oferecem. Não é só uma resposta única, mas um processo completo que abraça a emoção, o intelecto, o comportamento e a fé. É um guia que nos acompanha do grito de desespero até a certeza da esperança. E fica a reflexão final. Diante desse kit de ferramentas que a gente montou, a honestidade com a dor, a busca por sabedoria, a prática da transformação ou o apego à esperança, qual dessas ferramentas parece ser a mais necessária para os desafios de hoje? A resposta talvez mude a cada dia.